Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui à aula de número 8 do estudo do livro Value Proposition Design. Estamos chegando aí na reta final do estudo desse livro, principalmente na reta final do preenchimento do Canvas aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre criadores de ganhos, é a última tabelinha a ser preenchida. Depois a gente provavelmente vai ter uma aula ali de fechamento, de melhores que nem teve no mapa do cliente. E aí depois a gente vai falar sobre encaixe. O livro, ó, só para você entender que eu não tô, não, o fato de você assistir essas aulas não impede você de comprar o livro, muito pelo contrário, porque é isso que eu passei, eu vou até a página 43, tá? Tem tudo isso aqui de livro depois a ser estudado e casos enfim, é um livro maravilhoso de como você fazer testes. Vale muito a pena esse livro, assim, vale muito a pena. Então, eu recomendo muito que não só assista às aulas, mas também estude. Se fizer sentido para você, né? Se você gostou das aulas, aplicou, começou a entender a importância, né? E clareou esse preenchimento aqui, eu acho que esse livro traz bastante informação de como fazer uso. Depois ele traz alguns pontos de como colocar no modelo Canvas, ó, como a gente vai trazendo. Enfim, é bem interessante aqui. É um livro riquíssimo, 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 riquíssimo. Sou bastante suspeito para falar, não é à toa que eu estou trazendo ele aqui. Mas, bom, feita essa pequena introduçãozinha aqui e esse incentivo para que você custe o livro, eu sei que não é um livro barato, não é um livro barato, mas nenhum livro didático, assim, né, de estudos, ele é muito barato, mas mantém ele no carrinho da Amazon, que vira e mexe e entra na promoção. Ele deve custar, sei lá, quase R$ 100. Não sei quando que você está assistindo esse vídeo. Mas numa promoção você consegue pagar em torno de uns R$ 50. É um preço bem, bem, bem baixo para esse livro, assim. Então, ou busca na estante virtual. Eu fiz isso. Comprei esse aqui usado, o meu Modern Business Generation. Ele veio usado. Veio com o nome do Rafael Martins. Veio com o nome do Rafael Martins, mas está tudo bem. Obrigado, Rafael Martins, por ter passado o livro adiante. Saiba que ele já rendeu muito aqui, inclusive rendeu um curso aqui para EAD. Onde quer que você esteja, Rafael, valeu. Vamos falar de criadores de ganhos. É bastante intuitivo, então acho que vai ser uma aula bastante leve, porque a gente vai quase que repetir o processo anterior ali de preenchimento, tanto do analgésico como da tarefa. O ganho, a gente tem que pensar, é difícil desassociar, mas tente desassociar hoje ao teu perfil de público, tá? Depois você vai associar na hora de classificar. Mas tenta desassociar a princípio e começa a elencar aqui quais são os ganhos. Acho que o grande benefício deste preenchimento, o grande benefício desse preenchimento é você conseguir ser específico. Trazer especificidade mesmo, entrar no detalhe do que é um criador de ganho. E aí, para isso, você vai ter que dar uma roubada, uma espiada lá no que teu cliente enxerga como ganho. Mas está tudo bem. Entra nesse detalhe. Ele começa falando, eu dei uma pequena travada na garganta aqui, deixa eu tomar uma água. Alô, voltei. Ele começa falando: criadores de ganho descrevem como seus produtos ou serviços criam ganhos para o cliente. Eles delineiam explicitamente de que forma você pretende produzir os resultados e benefícios que os clientes esperam, desejam ou que surpreenderia ele, incluindo utilidade funcional, ganho social.
E aqui é uma coisa que a gente sempre esquece, tá? O ganho social, algumas outras, né, barreiras ali, alguns benefícios que muitas vezes o cliente enxerga e a gente não publicitiza como efetivamente um ganho. Então é importante a gente conseguir deixar isso claro, sabe? Conseguir mapear isso. Não é mais do que deixar claro, é importante a gente mapear, tá? Então, enfim, vamos tentar manter essa dinâmica aqui de ser específico para poder mapear. Aí ele começa, né? Ele faz de novo aquela lista de perguntas provocadoras que você pode seguir para tentar mapear aqui e identificar efetivamente como preencher esses criadores de ganho. Então ele fala aqui, ó, pergunte-se, será que seus produtos ou serviços poderiam acarretar economias que agradam clientes em termos de tempo, dinheiro e esforço? Também sem muito segredo. Né? Será que vai conseguir gerar economia? Será que não vai conseguir gerar economia? O quanto é economia? E aqui o entrar no detalhe é importante porque um certo delta de economia pode ser dor, um outro delta de economia pode ser ganho. Já falei isso na aula de analgésico. Analgésico, eu sempre tenho que pensar, eu falei na aula passada também que eu confundo analgésico com anestésico, né? Analgésico, então, define esse range, esse delta, esse intervalo, ele pode definir se é dor ou se é ganho necessário, desejado ou surpreendente, que não é inesperado, né? Ou é um ganho que surpreende. Então, entrar neste detalhe é importantíssimo. Seus produtos e serviços poderiam produzir os resultados esperados pelos clientes ou excederem as expectativas dele? Legal, eu tenho uma tarefa que é... Vou pegar um exemplo prático meu, que eu comprei uma ferramenta de fazer cortes de vídeo. Uma inteligência artificial que faz corte de vídeo. Eu fiquei super feliz, né? Nossa, faz automático, achei muito bom. Até ver um concorrente que fazia cortes de vídeo. Era a mesma coisa, a qualidade dos cortes, a inteligência no corte, não tinha vantagem. A proposta de valor maior era essa. Mas, o que ele tinha de diferente? Ele agendava a publicação nativamente na ferramenta. Então, numa ferramenta, eu fazia o corte, baixava o corte no meu computador, ia para uma outra ferramenta de agendamento, agendava nas redes sociais e escrevia a legenda. Essa ferramenta, qual que é o benefício dela? Fazer cortes de ferramenta. Cortes de ferramenta não, fazer cortes de vídeo. Porém, ela, dentro da própria ferramenta, ela faz o corte com um botão, ela já agenda, eu seleciono a data, ela cria a legenda e já agenda. Na própria ferramenta. Isso me gera uma economia de tempo. E isso é um benefício que eu não mapeei na hora de buscar uma ferramenta de edição de vídeo, de uma inteligência artificial de fazer esses cortes, esses video nuggets, né, que chama. Eu não mapeei isso na hora de escolher. Eu tinha a dor de recortar o vídeo. Mas eu não tinha noção de que seria um ganho ter o agendamento. Se nas duas ferramentas tivesse isso claro, que era possível agendar de cara na ferramenta, nenhuma das duas tem isso como oferta de valor. A facilidade de integrar com as minhas redes sociais, nenhuma das duas. Mas se tivesse, eu já teria escolhido a segunda. Entendeu? Então, o que eu fiz? Se eu não descobrisse isso por conversa, eu ia ficar muito... A segunda, que seria a minha preferida, ficaria sem mim, perderia para um concorrente pior do que ela, porque não estava identificando esse benefício, esse ganho, que é ter a facilidade de... Nossa, que ótimo exemplo, hein? Ter a facilidade de agendar diretamente na ferramenta. Não é uma dor minha, não era um problema para mim
agendar o conteúdo. A minha principal dor era cortar vídeo. Cara, entrar numa ferramenta, escolher o melhor momento para. Aí tem uma ferramenta que escolhe automático, putz, maravilha. Só que depois de entrar no processo, eu percebi que tinha mais etapas, né? E é esse tipo de mapeamento de tarefa que a gente tem que fazer do cliente. Então, o cliente tem que gerar relatório. Legal, ele vai gerar o relatório. Depois que ele gera o relatório, o que ele faz com aquele relatório? Ele só analisa ou ele apresenta para alguém? Se ele apresenta para alguém, a estética do relatório é importante? Se ele apresenta para alguém alguns insights a respeito do relatório ou pontos de provocação a respeito, comparações com o mercado, o MailChimp faz isso. Você fala qual é o seu segmento, né, de atuação, ele te dá uma taxa média de abertura de e-mail marketing para o teu segmento. Se eu sou do segmento de saúde, estou disparando e-mail marketing, o segmento de saúde tem uma taxa de abertura diferente do que o setor de tecnologia. Então ele dá um parâmetro para eu analisar. Isso é um ganho, não é uma dor. A minha dor é disparar e-mail, que eu preciso disparar e-mail em massa que entregue e-mail e tudo mais. É criar uma campanha de e-mail marketing. Mas tem um ganho ali, porque ele me gera um insight, porque ele entende que nível de detalhe de tarefa, o porquê que eu vou fazer. E aí entra na questão que ele fala aqui de ganho social também, ou dor social. Se eu consigo apresentar um relatório melhor. Nossa, deu uma alergia leve aqui. Se eu consigo apresentar um relatório melhor, significa que eu consigo fazer melhor, me dispor melhor com o meu chefe, sei lá, fazer um marketing pessoal melhor com o meu chefe, porque eu vou apresentar melhores resultados. Eu fazendo isso com o meu chefe vai ajudar eu atingir aquela promoção que eu almejo. Então é um ganho social. E isso pode vir, se você tem uma campanha de e-mail marketing definida para gestores de marketing ou profissionais de marketing, pode, se você tem esse diferencial, pode vir, você pode colocar isso como um diferencial. Ou então, quando você vê que um cliente é surpreendido nesse tipo, pede um depoimento desse cliente. E esse fator surpresa do cliente passa a ser um diferencial e ajuda outros clientes a se identificarem com aquilo. Por isso que é sempre muito importante a gente ouvir o cliente. A gente fala, eu aqui em quase toda aula, você escuta eu falando disso. Então, assim, é muito importante. É muito importante a gente ouvir o cliente, a gente entender e aprender com o cliente. E é muito legal quando a gente consegue diferenciar o que é dor do que é ganho. A gente tem uma miopia ferrenha para olhar só para a dor do cliente. A gente tem eu preciso sanar as dores do cliente. Precisa, é óbvio que precisa. Mas, cara, dependendo do mercado que você tá, que é tão competitivo, um criador de ganho pode ser efetivamente teu diferencial e esse criador de ganho pode fazer o teu cliente optar por você ou não. E o uso desse diferencial no momento certo faz toda a diferença. Porque se eu marco uma demonstração das duas ferramentas, no meu exemplo da ferramenta de corte de vídeo, se eu marco uma demonstração das duas ferramentas, cara, acabou. Acabou. Eu não uso mais. Eu não. E na apresentação fala dessa questão do agendar, eu nem penso na segunda. Então, esses criadores de ganho, normalmente, eles são muito utilizados durante a tua jornada de venda. Durante a jornada de venda. São conteúdos de relacionamento que você pode aplicar durante a jornada de venda. Porque quem busca uma solução, busca resolver uma dor ou substituir uma tarefa que ele precisa fazer. Esse ganho, ele é o algo a mais, é o diferencial. Então, esse ganho é um ótimo momento de você colocar nos teus follow-ups de proposta, por exemplo, colocar nessa jornada
Em vez de fazer aquele follow-up padrão de e-mail, tipo, e aí, conseguiu ver a minha proposta? Você pode mandar isso. Você sabia que na nossa ferramenta, além de cortar vídeo, você pode agendar nativamente, ainda tem uma inteligência artificial que faz isso? Isso auxilia uma redução de tempo de 20% no seu trabalho de agendar conteúdo. Temo, o conteúdo que você está cortando de vídeo, você vai publicar nas redes sociais? Sabia que na nossa ferramenta, durante a jornada de venda, é claro que nesse caso era uma compra quase que mais por impulso, assim, mas no B2B, que tem uma jornada de venda mais longa, esse tipo de informação vai ajudando a criar uma expectativa na cabeça do cliente. E quanto melhor a expectativa que você cria, mais possibilidades você tem de fazer ele caminhar na jornada para fechar junto com a tua empresa. Lembra lá no Break Free from Product Marketing que fala da importância de tangibilizar o intangível? Quando você vai dando esses criadores de ganho ao longo da jornada de venda, você está ajudando o quê? A tangibilizar o que o cara vai... a expectativa que ele vai ter. Vender serviço é sempre vender promessa. E quando você está vendendo uma promessa, você precisa se tornar confiável. E quanto mais informação você conseguir entregar, que faça a pessoa ter a percepção de que você é confiável naquilo que você está se propondo, vai ajudar a fechar. Então é muito importante a gente classificar isso. A aula ela foi para um caminho que eu não esperava, mas achei ótimo. Depois do exemplo que eu dei aqui, eu achei que foi foi muito bom esse caminho, porque acho que justifica e amarra com as aulas anteriores, e justifica o entrar no específico. Que isso, vou ser muito autorreferente aqui, isso era uma das minhas maiores dificuldades no preenchimento desse Canvas. Que eu aprendi vendo coisa de YouTube, fui aplicando, e depois que eu comprei o livro, melhorei muito a minha aplicação disso, e é por isso que eu estou fazendo essas aulas. Porque entrar nessa especificidade, cada ganho específico gera um conteúdo que você pode usar desde um webinar para falar só a respeito daquele conteúdo, a um e-mail marketing, a um story no Instagram, a um e-mail marketing na jornada de venda. Então, conhecer isso e entender isso é fundamental para a sua estratégia de venda. Será que seus produtos ou serviços poderiam trazer consciências sociais mais positivas? Já falei, né? Proporcionar algo específico que os clientes estão buscando? Algo específico, design mais bonito. Cara, se eu apresento o relatório, uma ferramenta de relatório que gera print de um relatório pode ser interessante. Agora um dashboard, onde eu vou clicando, ele vai me mostrando, trazendo animação, deixando a coisa mais prática, que tem a possibilidade de um modo apresentação para tela cheia para quando eu estou em reunião. Em vez de gerar um PDF que eu preciso ficar dando zoom, sabe? Precisa ir e voltar. Eu posso montar. Percebe a diferença? Isso entra aqui, ó, é proporcionar algo específico que o cliente está buscando. Eu estou buscando uma forma de facilitar a minha geração de relatório. Tem um monte de ferramenta que faz isso, mas se tem uma ferramenta que faz isso e além disso cria um storytelling de como apresentar os resultados e me ensina isso, cara, eu tenho um ganho social, eu tenho um ganho na apresentação, eu tenho muito ganho. É essa a diferença da dor. A dor é criar relatório de maneira mais ágil, sabe? O ganho é ofertar um storytelling para você apresentar o relatório na reunião com o seu time ou na reunião com o seu chefe. Que é bem diferente, né? Quando você fala com o seu time, você tem que entrar mais específico, com o seu chefe você tem que ser mais objetivo. Mas enfim. Realizar desejos que os clientes alimentam, né? Algum desejo específico. Produzir resultados positivos que correspondem aos critérios de sucesso ou fracasso dos clientes. Se ele tem medo de não conseguir entregar relatório, porque se o relatório vier ruim, vai ser um fracasso, tem como você
criar uma forma de atenuar esse fracasso. Cara, a campanha deu tudo errado, foi tudo ruim, então eu sugiro que faça isso. Ele já dá no relatório uma sugestão de próximos passos. Você está atenuando um fracasso e isso pode ser um diferencial. Tá vendo que cada coisinha que eu estou colocando, nos exemplos que eu estou colocando, poderia muito bem ser um e-mail marketing? Poderia muito bem ser uma campanha de Google Ads? Ser uma campanha de Meta Ads? Ser uma mala direta? Ser um outdoor, se você, dependendo como for. Ajudam a facilitar a adoção, principalmente tecnologia, que tem muita dificuldade ali de implementação. O grande gargalo é a implementação, que é uma mudança de cultura. E você tem algum ganho que facilita isso? Cara, eu tenho um University aqui, uma plataforma de educação que você vai aprender a implementar muito mais rápido. Eu tenho uma pessoa de Customer Success dedicada durante um mês com você para fazer a implementação para você. Cara, você não precisa fazer nada, instala um programa tipo TeamViewer, Ndesk, que eu entro na tua máquina e eu faço a configuração. Existe algo que facilita? Isso é um ganho. Isso é um ganho. Não tá na dor. Eu tô contratando uma ferramenta para sanar uma dor, mas se vem alguém e opera ela para mim, cara, é um ganho. Até surpreendente. Então é isso. Mapear isso é imprescindível. E aí a gente também entra naquela questão de classificar os criadores de ganho. Quais criadores de ganho são mais relevantes e quais criadores de ganho são legais de ter. Esse criador de ganho, no exemplo que eu coloquei, daria até para a gente classificar como um legal de ter o agendamento. No meu caso específico. Para muitos outros pode ser fundamental. Mas no meu caso específico, na minha busca, não era. Porque eu tenho uma outra ferramenta de agendamento. Entendeu? Então, no meu caso específico, não era. Mas depois que eu comecei a aplicar, começou a ficar mais latente essa necessidade desse ganho. E aí passa a ser um ganho mais relevante dentro de uma ferramenta. Legal, gostei, hein? Essa aula achei que ia ser muito mais do mesmo, mas a gente acabou indo num caminho ali de exemplificações que achei bastante interessante aqui. Beleza? Então na próxima aula provavelmente eu vou fazer um fechamento de todo, né, de como mapear os produtos, dando algumas dicas, erros comuns, que nem eu fiz um fechamento, e daí provavelmente a gente vai para a nossa última aula, que é efetivamente a parte do encaixe, o que não encaixou, o que encaixou, como que faz, né? Pode até ser que a do encaixe eu divida em mais, hein? Pelo que eu estou vendo aqui, ó. Dá para dividir em umas duas, em B2B, B2C, enfim. Vamos ver como é que vai ficar. É isso. Valeu. Obrigado e até a próxima.